Oi pessoal, estamos aqui de novo para estudar mais um texto. Na verdade, esse texto que nós vamos ler hoje é um texto que faz dias que eu estou querendo gravar esse vídeo, mas eu tenho entendido muitas vezes que para que eu consiga gravar alguns vídeos, eu preciso experimentar, compreender, até para poder dividir com vocês. E o texto de hoje é Mateus 7, de 1 a 5, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida que usares para medir outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu passei por uma situação há um mês e pouco atrás, onde eu tive uma hemorragia ocular e que a minha vista ficou embaçada. E ela se repetiu e aí ficou realmente muito embaçada. E Deus falou muito comigo essa questão do cisco e da trave no olho. Só que buscando o texto, depois, ele começa antes, ele fala de eu não julgar. Da forma que eu julgar, eu serei julgado também. E foi muito interessante refletir sobre isso, porque é óbvio que veio uma situação a qual eu estava provavelmente julgando a situação, e quando eu me peguei cometendo o mesmo erro, ao qual eu falava, não pode acontecer isso. E aí ficou extremamente claro. Como que eu vou tirar o cisco do olho do outro quando no meu olho tem uma trave? É como se o meu olho, nesse período, eu tivesse um tampão no olho e não estivesse enxergando nada. Como que eu poderia socorrer a outra pessoa com um cisco? Aprendi também que cisco é uma coisa tão pequenininha e que a trave seria como se fosse uma viga de construção, uma viga ou uma coluna de alicerce de uma casa, uma coisa tão grande. E de repente eu não percebia que eu tinha essa viga no meu olho. Pois é, eu tive essa questão da vista que eu realmente não conseguia enxergar com um dos olhos muito bem, tudo ficava totalmente fora de foco, sem nitidez. E não julgar. A gente fala tanto disso, de não julgar. Eu não sei você, mas de repente eu me peguei. Como a gente julga. E quando a gente julga, como a gente critica. E no fundo, a gente está criticando os outros naquilo que nós também erramos. Aí você vai perguntar para mim, tá, legal, e aí, o que eu faço com essa informação? A minha experiência, quando eu passei por isso, e eu me vi não só com o cisco. Essa parte foi fácil, entendia, não enxergava. Como que eu queria tirar o cisco do olho do outro? Mas na hora que o texto, os versículos anteriores ao cisco falaram de julgamento, e eu percebi que eu estava julgando, foi quando eu tive que chegar diante de Deus e tive que pedir perdão. Eu tive que concordar com Ele. Sim, Deus,
O Senhor fala para eu não julgar, para que eu não seja julgado. Mas eu estava julgando. E, consequentemente, eu também estava sendo julgada. O que a gente tem que fazer é chegar diante de Deus e concordar com Ele. Quando Ele mostra pra gente um texto desse. Você está julgando? Eu estava. Então, nosso papel é chegar diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa. Me perdoa. Eu errei. Eu agi contra o que está escrito na Tua palavra. E aí, a palavra de Deus, lá em 1 João 9, diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Ele vai nos perdoar. E você também se perdoe. Lembra que quando a gente chega diante do Pai e diz para o Pai: Pai, eu errei, Pai, eu pequei, Pai, me perdoa, Ele sempre perdoa, porque Ele é um Pai de amor. Que Deus te abençoe e que você aprenda a pedir perdão se você tem julgado pessoas e situações.